significativo, considerando-se a enorme diversidade de aberturas à disposição de cada jogador. Quando se joga um E4, a probabilidade de se deparar com uma defesa siciliana é de aproximadamente 50%. A defesa siciliana é uma das mais antigas e apreciadas dentro da teoria de aberturas. Como veremos em nossos estudos, a mesma é muito mais do que uma simples defesa, sendo praticamente um contra-ataque, pois não apenas impede a formação central das brancas, unindo peões no centro, mediante o controle da casa D4, como também prepara um forte contra-jogo no flanco da dama. Sua primeira análise registrada encontra-se em um manuscrito do século XVI, de autoria do italiano Cesare Polerio, sendo referida como jogo siciliano. Foi o célebre mestre italiano, Greco, que nos princípios do século XVII, a nomeou de defesa siciliana. Esta defesa alcançou sua máxima popularidade em três importantes eventos. O match entre Labourdonnais e McDonnell em 1834. O match entre Staunton e Saint-Amant em 1843. E o Torneio Internacional de Londres em 1851. Quando ao avançar E4, um jogador se depara com a resposta C5, dando início à defesa siciliana. A mensagem de seu adversário é bastante clara, podendo ser entendida como: eu não vim jogar pelo empate. Qual a razão de toda essa imensa popularidade? O lance 1E4 é um dos lances mais jogados na abertura. O outro é um D4. Com E4 as brancas passam a exercer controle sobre as casas centrais e abrem linhas de desenvolvimento para a dama e para o bispo de F1. Caso hipoteticamente as brancas pudessem efetuar outro lance, provavelmente iriam optar por jogar em D4. Unindo seus peões no centro, as brancas controlariam mais casas centrais, ao mesmo tempo em que abririam uma linha de desenvolvimento para o bispo de C1. Com o domínio central e com linhas abertas para facilitar o desenvolvimento, as brancas teriam um jogo cômodo. As pretas têm vários lances possíveis para responderem a I4, embora apenas dois tenham condições de consolidar sua posição no centro e dissuadir as brancas de continuarem com a sua ideia de jogar em D4. Uma dessas alternativas é prosseguir de maneira simétrica com E5, uma vez que este lance controla a casa D4. A outra alternativa seria prosseguir de forma simétrica com o lance C5, que dá início à defesa siciliana. Notem que desta forma, as negras também controlam a casa D4, e estão em condições de capturarem um peão central das brancas, caso o primeiro jogador avance diretamente D4. Não é nenhuma coincidência o fato de que essas escolhas sejam as duas defesas mais populares frente ao lance E4. Entretanto, o curioso é que a defesa siciliana ocorre o dobro de vezes, quando comparada ao lance E5. A vantagem que a defesa siciliana exerce sobre E5 reside no fato de que, como uma estrutura assimétrica de peões, as brancas têm menos chances de obterem vantagem sem correrem riscos, e as pretas têm literalmente condições de jogarem para vencer, causando dificuldades desde o início da partida. Em nossos estudos acerca da defesa siciliana, iremos considerar algumas posições como bases, que são posições de onde existe a possibilidade de modificações bruscas, na continuação da partida, seja sob o aspecto estratégico ou tático. Desta maneira, iremos considerar a posição caracterizada após os lances E4-C5, como a base fundamental da defesa, onde vimos que o objetivo imediato das pretas é o controle sobre a casa D4. A partir desta posição, nós poderemos ter sistemas abertos, sistemas fechados, desvios teóricos, desvios irregulares. Os sistemas abertos restam caracterizados quando as brancas jogam cavalo em F3, na intenção de romperem no centro mediante o avanço D4. A ideia de avançar D4 reside em uma tentativa das brancas em ganharem espaço e abrirem linhas de forma a obterem um rápido desenvolvimento.
admitindo as possibilidades da inversão de lances. O mais usual é prosseguirmos com D6. Observem que com este avanço as negras fiscalizam a casa E5, possibilitando que o cavalo do rei se desenvolva via F6. Abrem uma diagonal para o bispo da dama. E habilitam a casa D7 para o cavalo da dama. A linha principal segue com D4, peão por D4, cavalo por D4, cavalo em F6, atacando o peão de E4 e cavalo em C3, desenvolvendo uma peça ao mesmo tempo em que defendem o peão de E4. As brancas conseguem seu objetivo de terem vantagem em desenvolvimento e mais espaço, porém as negras possuem uma melhor estrutura de peões, o que a longo prazo é uma vantagem considerável. A posição que surge após cavalo em C3 é o que chamaremos de base 01 dos sistemas abertos, e a partir dela, as pretas podem optar por diversas variantes, tais como variante Najdorf, caracterizada pelo avanço A6. Variante Scheveningen, caracterizada pelo avanço E6. Variante do dragão, caracterizada pelo avanço G6. E variante clássica, caracterizada pelo lance cavalo em C6. A base 02 dos sistemas abertos surge quando após E4, C5 e cavalo em F3, as negras optam por cavalo em C6, no lugar de avançar em D6. Aqui as brancas seguem com seu plano jogando D4, e após peão por D4, e cavalo por D4, temos caracterizada a base 02 dos sistemas abertos, onde as negras já contam com algumas possibilidades à sua disposição, tais como a variante do dragão acelerado com G6. E a variante Kalishnikov com E5. As negras também podem jogar cavalo em F6, o que normalmente se segue de cavalo em C3. Aqui outras opções seriam o avanço E6, dando início à variante dos 4 cavalos. E o avanço E5, dando início à variante Sveshnikov. As pretas também podem transpor a variante clássica jogando D6. Como veremos agora, a base 03 dos sistemas abertos também pode ser considerada uma base de transposição, haja vista que podemos chegar a variantes da base 01 e da base 02, embora esta base possibilite a aplicação de algumas variantes. A mesma se inicia após E4, C5, cavalo em F3, e neste momento ao invés do avanço D6, ou do lance cavalo em C6, as pretas optam por E6. As brancas seguem com seu plano padrão jogando D4, e após peão por D4, e cavalo por D4. Algumas opções seriam a variante Khan, iniciada com o avanço A6. O lance cavalo em C6 pode levar a variante Taimanov, caso as brancas sigam com cavalo em C3, e as pretas levem a sua dama a C7, mas no caso de optarem por cavalo em F6, iríamos transpor a variante dos 4 cavalos. O lance cavalo em F6 pode transpor a variante Scheveningen, caso as brancas sigam com cavalo em C3, e as pretas avancem D6. Ou a variante dos 4 cavalos, caso as pretas prossigam com cavalo em C6.